bem-vindo. Estamos na Estufa Fria, em Lisboa, para mais uma edição dos Prémios do Imobiliário, uma iniciativa do Expresso e da SIC Notícias que visa distinguir aquilo que melhor se fez durante o ano de 2019, isto e uma edição que acontece numa altura em que o setor enfrenta, como todos nós, esta crise sanitária. Vamos, por isso, fazer um balanço deste ano que está a aproximar-se do fim, também perspectivar aquilo que nos espera em 2021. Vamos, ao longo dos próximos minutos, estar à conversa com Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem dos Engenheiros, Hugo Santos Ferreira, vice-presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, e Eric Van Leuven, responsável em Portugal da Cushman & Wakefield. Meus senhores, muito obrigada, bem-vindos, agradeço a vossa presença. Engenheiro Carlos Mineiro Aires, vou começar por si, porque de facto para fazermos um balanço do setor, de como é que está a atravessar o impacto que esta pandemia teve no setor, no investimento. Quando olhamos para trás e o presente ainda, estamos a olhar para trás, estamos a perspectivar o futuro, ainda num presente que é também ele muito, muito incerto, qual é que tem sido o impacto desta pandemia no setor? Olha, eu começo por agradecer o convite para estar aqui e por ter integrado o júri, que foi para mim uma honra. Eu tenho que dizer o seguinte: Portugal deve muito, quer aos promotores, quer aos industriais da construção civil. Embora as autoridades e o próprio governo nunca pararam a atividade da construção. Isso foi muito bom para o país. Isto envolve uma fileira de à volta de 600 mil pessoas, uma coisa que nós não nos apercebemos, tem um peso na economia, no PIB, rondava os 17%, espero que se mantenha em níveis próximos disso, e é óbvio que devemos muito àqueles que mantiveram o setor em atividade. E eu recordo que, num passado muito recente, quando não havia obras públicas, foram os promotores imobiliários que animaram o mercado, numa altura em que não havia trabalho para ninguém. E foi graças à reabilitação urbana e foi graças a esse investimento que, efetivamente, a indústria da construção se manteve, foi possível manter empregos e foi possível produzir riqueza. Porque o fundamental na nossa economia, e as pessoas às vezes esquecem-se um bocado disso, querem mais receber dividendos do que propriamente se olhar primeiro para o que é o essencial, que é produzir a riqueza, o objetivo é esse. E, portanto, a atividade imobiliária foi conhecido o grande boom que teve e que mantém, a grande qualidade que foi atingida, que veio despertar adquirentes e compradores e fixação até de cidadãos de muito lado do mundo, nomeadamente através dos então Visa Gold, que eu acho que devem ser mantidos. Desde já gostava de deixar aqui isso, porque isso é uma forma de haver investimento em Portugal. Não interessa questionar a origem, interessa ver se efetivamente interessa ao país ou não, porque não somos o único país a fazê-lo, mas é importante mantermos a nossa atividade e mantermos aqueles que podem trazer riqueza para o país e podem ser investidores. Ultimamente, pelas informações que eu detenho, mas haverá aqui pessoas bem mais informadas, o sector, a retração, segundo tudo me indica e me disseram, não terá tido uma retração muito significativa, mas é uma retração que é alarmante. Aliás, nós este ano nos prémios nunca houve tantos concorrentes como este ano. É um sinal bom e é um sinal que deve incentivar todos o que aqui estão, e temos aqui na sala muitos dos players principais do mercado do imobiliário em Portugal, a todos os níveis e com todas as intervenções, e é bom que no próximo ano estejamos aqui a fazer um balanço positivo do que foi o ano 2020 e mais do que se perspectiva para o próximo ano, que eu penso que vai continuar, o mercado vai continuar a ter desenvolvimento e vai continuar a ter um crescimento. O turismo foi afetado e por aqui eu me fico, mas de qualquer forma vimos a qualidade e temos assistido à qualidade de grandes investimentos que têm havido na área do turismo, na reabilitação, e Portugal é um exemplo nisso e realmente a qualidade é reconhecida. Carlos Mineiro Aires, e nesta altura o Orçamento do Estado já foi entregue, agora estamos a terminar o ano, a aproximar-se o ano 2021, que vai marcar também um novo ciclo no que é o investimento e a execução de projetos europeus. O que é que há sinais para termos esse otimismo, para se agarrarmos a esse otimismo para o próximo ano? Como cidadão, que é o que é que foi consertado antes e o que é que vai ser consertado durante a discussão.
E, portanto, há indicadores e há alguns aspectos que, obviamente, podem ser, de alguma forma, alarmantes para os interesses do setor, e há outros que ainda podem vir a ser discutidos, que ainda podem vir a prejudicar a questão. Eu penso que, no essencial, ninguém está interessado em perseguir ou combater aqueles que trabalham e que produzem riqueza, e acho que é o caminho deve ser por aí. Porque nós, se queremos efetivamente alavancar a economia, nós só podemos ir por um caminho, porque não se distribui aquilo que não existe. E nós, para distribuir alguma coisa, temos que efetivamente criar riqueza para a distribuir. Mas há bons sinais no que respeita ao investimento neste orçamento do Estado? Eu estou otimista em relação a esse aspecto. Hugo Santos Ferreira, de facto, o setor imobiliário também enfrentou esta pandemia, também como todos os setores da economia, de resto. Ainda assim, pelo que os números mostram, demonstrou até agora uma resiliência o setor imobiliário. Sim. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite para aqui estar, é com muito gosto, dar também naturalmente os parabéns à SIC Notícias e ao Expresso, por mesmo contra todas as dificuldades e nomeadamente atendendo à pandemia que vivemos, não deixar esta iniciativa que esperemos que realmente vingue como uma tradição do setor imobiliário e, portanto, dar os nossos parabéns e saudar a SIC Notícias e o Expresso por isso. Bom, no seguimento do que aliás acabou de referir o bastonário da Ordem dos Engenheiros, o setor imobiliário vinha num crescente, portanto, desde sensivelmente a última crise financeira, estaríamos a crescer cerca de 20% ao ano em matéria de investimento e em matéria de transações imobiliárias. Não é de esquecer que é um setor que representou nos últimos anos 15% do PIB, é um setor que deve ser considerado estratégico, porque um setor que representa 15% do PIB, equivalente a atrair 30 mil milhões de euros anualmente ao nosso país, é um setor que tem que fazer parte das bases da economia de um país. E mais, desde 2014 atraiu 130 mil milhões de euros a Portugal. Ora, se nós compararmos este valor com o valor que a Troika cá deixou, mas a um custo muitíssimo mais caro, vejam a importância deste setor que nos últimos anos, desde 2014, aqui deixou 130 mil milhões de euros a custo absolutamente zero. Bem pelo contrário, acabou por atrair, além deste valor, muitos benefícios indiretos, porque imaginem aqueles investidores, sejam institucionais ou sejam os investidores individuais, e nomeadamente no caso do Golden Visa e do residente não habitual, esse valor extravasa para muitíssimos mil milhões de euros, porque é gente altamente qualificada. Estamos a falar, nomeadamente, no caso do programa Golden Visa, que, enfim, está neste momento em cima da mesa. Estamos a falar de investidores altamente qualificados, de países evoluídos. Muitos deles são quadros de empresas de reconhecido mérito internacional que escolhem Portugal para ser o seu país. Ora, que mensagem é que nós queremos dar a este tipo de pessoas que não só trazem novos conhecimentos, novas experiências e muitíssimo capital, e aliás eu tenho referido este número, o programa Golden Visa, nomeadamente, trouxe o ano passado 700 milhões de euros a Portugal, 85 milhões de euros de impostos ao Estado. Mas este valor, mais uma vez, é muitíssimo replicado por tudo o resto que estes investidores que cá vêm morar, que escolhem este país como sendo o seu, cá vêm trazer. E, portanto, isto para fazer aqui um parênteses, mas realmente vinhamos trazendo esse valor e chegou-nos a pandemia. Mas a boa notícia, aliás, a Rita acabou de referir, o Banco de Portugal acabou de referir, é um dos setores mais resilientes da nossa economia. Já o provou na anterior crise económica, que era o setor que primeiro se conseguiu alavancar e renascer das cinzas, na crise financeira de 2008, e nesta crise sanitária, mas que é também económica, dá provas que é um dos poucos, não dos poucos setores, como disse o Sr. Bastonário, não parou a construção, não parámos de receber mandatos de investimento, não parámos e até aumentámos as vendas diretas online, e aqui é um ponto que a pandemia, enfim, dentro de todo o mal, como é natural, nos trouxe, mas trouxe esse aspecto positivo, incrementou as vendas online e, portanto, não estamos de facto a sentir uma grande quebra. E porquê? Podemos perguntar. É que, vamos lá ver, fruto até das várias políticas dos bancos centrais, dos principais bancos centrais mundiais, existe um certo clima de liquidez internacional. Há liquidez internacional. E, por outro lado, também num certo clima de baixas taxas de juros, a verdade é que liquidez internacional e imobiliário são a prova de que é possível que este setor continue a não só manter os seus preços, mas e continua a haver muito interesse, porque o imobiliário, só para terminar, é hoje a alternativa preferencial dos investidores internacionais
nomeadamente contra a crise acionista, portanto a crise de ações, e até contra o sistema financeiro. E, portanto, este setor imobiliário está a dar provas de que está aqui para continuar e, se tudo correr bem, os números, que aliás o Erik van Leuven vai referir também no segmento comercial, estão a dar prova disso. E o Eurostat referiu a semana passada, os preços em Portugal aumentaram 7,8%, até acima da média europeia, que está nos 5%. E, portanto, os dados objetivos que nós temos, portanto, não é só o espírito de mercado, os dados objetivos dizem que o mercado está bom e recomenda-se. Mas, há um mas, é preciso que o Estado português e que o Orçamento de Estado para este ano assim o permitam, e desse ponto de vista, e pergunto-lhe já também a sua opinião sobre o Orçamento do Estado e no que respeita a essas medidas que são tão queridas para o setor imobiliário, se este orçamento para si lhe traz boas perspectivas a esse nível. Realmente é uma pena referir que aquilo que os investidores mais temem em Portugal não é o país, não é o país e todas as suas condições, e não é o setor imobiliário, são as políticas legislativas. O Orçamento de Estado para 2021 traz-nos alguns sinais de alarme. Temos sentido nas últimas semanas uma grande preocupação e um grande nervosismo por parte dos investidores. Acima de tudo por isto, porque, enfim, a versão que temos do Orçamento de Estado é uma versão ainda muito preliminar, muito preparatória, sabemos que já os partidos mais à esquerda irão propor uma série de alterações, portanto, mas do orçamento que temos hoje, os sinais de alarme que temos são estes. Temos um orçamento sem medidas concretas e efetivas aos privados para colocar mais oferta no mercado. É de salientar uma nota positiva, o IRU vai duplicar o seu orçamento anual, passar mais ou menos 180 milhões de euros para 317 milhões de euros, para no fundo pôr em prática políticas habitacionais, mas a maioria das políticas, atendendo ao que será o preâmbulo do próprio orçamento, são medidas para colmatar oferta na habitação social e a níveis muito mais baixos. Mas Portugal tem aquele segmento de classe média onde aí realmente não vemos neste Orçamento de Estado uma única medida de incentivo aos privados para o fazer. E isto porquê? O IRU já no ano passado tinha um orçamento de, como disse, 180 milhões de euros e até mais ou menos 10 milhões de euros vindos do alojamento local. Mas não foi suficiente. Ficou provado que as políticas públicas em Portugal em matéria de habitação não foram suficientes. A verba não é suficiente. E onde é que está a resposta? Está nos privados. Porque a maior oportunidade, a maior tendência de mercado que há hoje em Portugal chama-se habitação para a classe média. Mas para isso nós estamos atentos, o setor imobiliário, os privados estão atentos, mas precisamos ter as condições para o fazer que não temos, precisamos de baixar custos de contexto que não estão a ser baixados e a verdade é que enquanto este tipo de políticas e as medidas que temos em vigor e que se espera virem para 2021 não arrepiarmos caminho dessas medidas, vamos infelizmente continuar a não ter habitação para a classe média, porque não é possível fazê-la. E já vamos tentar perspectivar um pouco do próximo ano. Erik van Leuven, também no que respeita ao mercado imobiliário comercial, também a resiliência foi o fator que mais se impôs. Ora, quando falamos, por exemplo, dos escritórios e que tantas mudanças esta pandemia nos trouxe, em termos laborais, em termos de como é que as pessoas se movimentam, como é que as pessoas trabalham, como é que tem sido o mercado imobiliário comercial no meio desta pandemia? É difícil falar de um só mercado, porque o mercado em que nós nos movimentamos, enfim, é no fundo todo o imobiliário que não seja habitação, ou seja, é escritórios, é lojas, é centros comerciais, é armazéns, hotéis, e estes setores, cada um foi afetado à sua maneira, uns muito mais que outros. A hotelaria, por exemplo, é um setor que é muito obviamente afetado e que, enfim, houve uma ligeira melhoria, sobretudo graças ao turismo doméstico no verão, mas os preços, por exemplo, o preço médio por quarto baixou 57% relativamente a 2019, portanto é dramático para esse setor. O retalho é outro setor muito obviamente afetado, de forma eventualmente um pouco menos dramática, e dentro do retalho há inclusive enfim, variações, porque há setores que até subiram vendas, supermercados, lojas de bricolagem, lojas de desporto, etc., que no confinamento ou pelo menos nas restrições que existem, as pessoas focam-se nesse tipo de consumo muito mais do que em moda ou parecido.
O caso de escritórios, tivemos um ano até à data razoável, com uma absorção, que é uma das métricas, no fundo, novos arrendamentos no mercado de Lisboa, à roda de 100 mil metros quadrados até à data, o que é uma redução da ordem dos 28% relativamente a 2019, que, como calcula, foi um dos anos com maior pujança dos últimos 10 ou 20. E, por fim, enfim, o mercado mais relevante talvez nisto tudo é o mercado de investimento, é o capital que os investidores nacionais e estrangeiros investem no imobiliário para rendimento. E aí, de facto, o número absoluto é muito razoável, até à data investiu-se no imobiliário comercial em Portugal, este ano, 2,4 mil milhões de euros, versus o ano passado, na totalidade, 3,3. Portanto, estamos um bocado abaixo do ano passado e não vamos chegar ao mesmo número do ano passado, mas é um número muito impressionante na mesma. De notar que esse número é constituído por algumas operações muito grandes e isso é um dos temas desta crise. Os investidores, enfim, há menos investidores, mas há muita liquidez, como disse o Hugo, e portanto os investidores com apetência para investir em imobiliário, nomeadamente em Portugal, preferem fazê-lo em grande escala e portanto havia várias transações. E quem são esses investidores e o que é que procuram nesta fase? Procuram, enfim, para os classificar, são essencialmente seguradoras, fundos de pensões. São estas duas grandes classes de investidores no imobiliário comercial que procuram essencialmente, enfim, uma garantia de rendimento, aceitam rendimentos relativamente baixos desde que sejam relativamente seguros. E aí pego nas palavras do Hugo, o maior receio da comunidade de investimento internacional relativamente a Portugal é exatamente a instabilidade fiscal e legal. E portanto isso é um problema que Portugal tem e que vamos ver o que é que o orçamento nos traz, mas não sei se traz coisas boas. Se traz essas perspectivas, vamos precisamente perspectivar os próximos tempos. Engenheiro Carlos Mineiro Aires, de facto, e já aqui há pouco estávamos a falar um pouco sobre isso, que de facto 2021 vai marcar também um novo ciclo no que respeita aos fundos europeus. Vem muito investimento que terá de ser feito, a execução desse investimento. Portugal está preparado para isso? Vamos ver, os anos de 2021, 22 e 23 vão ser um ano de confluências de fundos, porque vamos ter o PT 2020, que devia ter acabado em 2020, mas que estende até 23, vamos ter a chegada do PT 2030 e vamos ter agora o plano de recuperação, de resiliência e recuperação. Realmente são afluências significativas de 6,4 mil milhões de euros por ano. Eu já fui mal interpretado uma vez quando referi o que vou voltar a dizer. Nós não nos podemos esquecer que nestes últimos 9 anos, praticamente desde que foi a crise do subprime, as empresas em Portugal desapareceram. Das 26, 24 empresas, grandes ao nosso nível. Nós não temos nenhuma empresa verdadeiramente grande num contexto mundial ou até europeu, mas as nossas empresas desapareceram, hoje restam 2 ou 3. É preciso que tenhamos conhecimento disso. Perderam-se 300 mil empregos na construção, há falta de mão de obra, a profissão e a atividade é pouco aliciante, nomeadamente pelos salários que se estão a praticar, os jovens não têm grande vontade de trabalhar para a construção e isto cria aqui um conjunto de uma situação que, no fundo, leva-me a estar altamente apreensivo em relação à capacidade de resposta que o Portugal possa ter para absorver esses fundos. E, sobretudo, porquê? Porque eu acho que as nossas empresas têm que saber organizar-se atempadamente para poderem, ao menos, liderar os consórcios, já que não vamos ser capazes de fazer tudo, que é impossível, mas para liderar e para comandarem os consórcios, porque é impensável que nós estejamos a fazer esforços financeiros e a usufruir de financiamentos que, no fundo, irão parar à mão de estrangeiros, alguns deles, possivelmente, até sem pagarem impostos de escape. Portanto, é uma situação que é preocupante. Mas, por outro lado, também temos que ver aspectos que é oportunidades para a criação de emprego,
oportunidades para o desenvolvimento e para a recuperação de muitas destas empresas, mas isto também compete ao Estado um papel aí, que é um papel que eu diria quase de regulação, porque é impensável que com este Código da Contratação Pública, com a postura que têm os donos de obra, que continuam a apostar em entregar as obras pelo valor mais barato e a pensar que vão ficar bem servidos dessa forma, é impossível. E outra questão que é importante é a transparência em todos os processos, desde logo no planeamento e no acesso à informação de quando é que vão sair as obras, quando é que vão ser programadas, qual vai ser o ritmo, para que as empresas se possam organizar. Não é lançando obras de forma atabalhoada e apressada, como está a ser o fecho deste quadro comunitário, que obviamente as empresas vão ter condições para poder entrar no mercado tão concorrencial e onde vai haver muitas empresas estrangeiras interessantes. E muita competição. Hugo Santos Ferreira, o que é que podemos perspectivar para o ano 2021? O que é que pode vir aqui a mudar? O mercado vai manter-se estável? Vai crescer? O que é que aí vem? Eu adorava ter a resposta, mas eu acho que quem tem a resposta é o Orçamento de Estado para 2021. Eu peço desculpa, enfim, vir com um discurso menos eufórico, mas realmente estamos muito preocupados, porque temos a consciência da responsabilidade que este setor, como eu referi no início, tem para Portugal. Mas realmente, como disse, é pena que não seja a própria crise sanitária o nosso maior entrave e o nosso maior obstáculo. De facto, como disse também o Eric Van Leuven, a instabilidade legislativa e fiscal continuam a ser o nosso maior inimigo. É um setor resiliente, é verdade, como disse, os preços têm-se mantido estáveis, aliás, enfim, até desmistificando alguns mitos que andam por aí e que sempre vêm nas várias conversas sobre o imobiliário. Os preços estão estáveis, os preços não estão a descer, os preços, até como referi pelo próprio Eurostat, estão a subir até acima da média europeia. A própria Confidencial Imobiliário, enfim, isto porque falando dos preços temos que ir aos números concretos e olhando para os números concretos, segmento a segmento, mercado a mercado, vemos que os preços não têm descido, têm-se mantido estáveis e têm até um potencial de valorização. O que aconteceu foi sim diferente, que não é uma descida, é uma natural desaceleração nos preços, nomeadamente nas alturas de lockdown. Portanto, se compararmos o primeiro trimestre de 2020, sem pandemia, segundo trimestre de 2020, com pandemia, naturalmente, em lockdown, houve aí não foi uma descida, foi um desaceleramento e uma certa suspensão, mas que no terceiro trimestre de 2020, portanto em agosto, mais concretamente, até já foi largamente compensado. E, portanto, os sinais que nós temos é que o mercado promete ser resiliente, promete continuar, mas eu volto a insistir nisto. Nós não esperamos os tais fundos comunitários. O setor imobiliário, eu não me lembro de um orçamento, não me lembro de uma norma e de uma estratégia comunitária que tenha atribuído fundos comunitários ao setor imobiliário. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é que nos deixem trabalhar. Não queremos ter mais um orçamento com aumento de impostos. Eu até estava com esperança que o orçamento para 2021 fosse talvez dos primeiros orçamentos onde não havia um aumento de impostos. Mas fui logo surpreendido porque há algumas medidas, nomeadamente uma isenção de IMT, que está neste momento em cima da mesa, mas que até aproveito para pedir ao Governo que a clarifique, porque está a assustar muitos investidores e voltamos a ter esta certeza. Cada orçamento do Estado que há em Portugal é sinónimo de um aumento de impostos no setor e eu chamo a atenção para isto. O setor imobiliário, contrariamente ao que se quer fazer passar, é dos setores que mais paga impostos em Portugal, é do setor que mais contribui para o orçamento do Estado e é sempre aquele que, principalmente em alturas de crise, em alturas de pandemia, é onde é mais fácil ir buscar o dinheiro. Mas atenção, 15% do PIB não se aguentam de forma resiliente por muito mais tempo. Nós estamos cá para isso, estamos com vontade, queremos continuar a trabalhar, queremos continuar a colocar mais habitação para os portugueses, mas é preciso que nos deixem. Fica essa mensagem também que deve ser o coração deve estar no coração desta retoma económica também, que é tão necessária. Eric Van Leuven, já falávamos há pouco que pelo menos a pandemia trouxe algumas mudanças no mercado imobiliário comercial. O que é que se perspectiva? É de facto a adaptação a este interesse dos investidores que vai mudando, por exemplo, não tanto nos centros comerciais, olhando mais para outros setores, para o setor dos escritórios, adaptando-se a esta nova realidade. Quais é que são os principais desafios? Pois essa é a grande questão. A grande questão é como é que se vai comportar o mercado de ocupação, porque no fundo o investidor investe
num imóvel que dê rendimento, e para haver rendimento tem que haver um inquilino que pague rendas. E os inquilinos têm-se, enfim, estão neste momento também a encontrar o seu caminho, porque no caso do retalho, enfim, o retalho já vinha a ser, enfim, ter um período mais difícil antes da pandemia, porque o online, o comércio eletrónico, de facto, afetou de alguma forma o retalho no seu conjunto. E o online, no fundo, acelerou graças à pandemia, porque de repente todos tivemos que pedir, encomendar comida online e cabazes do supermercado. Portanto, enfim, isto é o comércio eletrónico não é da pandemia, mas a pandemia acelerou o processo, tal como está a acelerar o processo do teletrabalho. Já havia teletrabalho antes da pandemia, mas de facto, durante 2 meses e meio, todos tivemos que conviver com o teletrabalho, e verdade seja dita que funcionou muito bem, tecnologicamente funciona muito bem. A minha empresa, Cushman & Wakefield, fez um inquérito a 50 mil colaboradores de multinacionais em todo o mundo, e que concluiu que de facto 75% dos colaboradores consideram que eram relativamente eficientes e que conseguiam colaborar bem com os colegas trabalhando a partir de casa, na maior parte dos casos, mas também demonstrou que, sobretudo, as gerações mais novas não querem trabalhar a partir de casa sempre, porque não têm a oportunidade de aprender, não têm a oportunidade de socializar, não têm, seja, se falta a pertença. Saber se é uma tendência que se vai manter no próximo... Não, eu acho que o teletrabalho vai para ficar, mas não de forma permanente. Há algumas empresas que declararam o teletrabalho para sempre a partir de agora. Eu não acredito que isso vá ser a maioria das empresas. Eu acho que é muito importante uma cultura da empresa que as pessoas pertencem, e que é isso que faz, enfim, uma empresa avançar com base num trabalho de grupo, em troca de ideias, em sentido de pertença, e portanto acho que o teletrabalho vai para ficar, mas em doses relativamente moderadas. A eventual redução de espaço de escritórios que isso pode causar será, pelo menos em parte, compensada pelo desejo de não estarmos já a trabalhar uns em cima dos outros como estávamos, né? E, portanto, eu estou convencido que o escritório do futuro será um escritório talvez não muito mais pequeno do que é hoje, mas com uma funcionalidade diferente e, portanto, com uma configuração diferente, talvez menos lugares de trabalho, menos postos de trabalho fixos, mas muito mais lugares de convívio, de colaboração, de aprendizagem. Meus senhores, resta-me agradecer-vos, obrigada por terem estado connosco, de facto aqui a fazermos um balanço e também a perspectivar o futuro, perspectivar como é que vai ser o ano de 2021 no setor imobiliário, num ano, como todos sabemos, muito atípico devido à pandemia. Estivemos aqui a debater na Estufa Fria, em Lisboa, onde pelo 2º ano consecutivo o Expresso e a SIC Notícias voltam a distinguir aquilo que melhor se fez no setor com os prémios do imobiliário. Muito obrigada por nos terem acompanhado. Fiquem bem.